Bem-vindos à nossa segunda aula de Introdução à Paleografia. Nela a gente vai ver a história da escrita, uma breve apresentação. É porque se a gente fosse falar de verdade da história da escrita, a gente tinha que gastar um curso inteiro para isso, né? É uma, é um assunto muito interessante, aliciante, e eu vou tentar ser bem breve na apresentação de ideias bem genéricas, para que vocês percebam que por detrás de cada manuscrito, de cada letrinha que a gente vai ler, tem uma história belíssima, né? Dos seres humanos, da humanidade, das sociedades humanas. Então, eu vou fazer como da outra vez, eu vou sumir para que a gente possa mostrar os slides seguintes sem nenhuma interferência de minha parte, tá bem? Então, a minha voz continuará, mas eu vou desaparecer. Eu vou começar citando uma frase que é muito bonita, é quase uma poesia do Voltaire. A escrita é a pintura da voz. É claro que a escrita é muito mais que isso, né? Mas é meio impossível a gente deixar de citar essa frase porque ela tem uma beleza muito grande, né? E a gente vai ver que de certa forma, algumas escritas nem tinham essa abordagem, né? Mas, de qualquer forma, vale a frase para o início da nossa aula. A gente vai usar na aula de hoje, basicamente, um historiador sim, e paleógrafo, Fischer, tá? Stephen Roger Fischer. Ele escreveu um livro, História da Escrita, ele foi editado pela Unesco em 2009, e ele faz um grande apanhado sobre a história da escrita. É um texto bastante leve, é, é muito detalhado, e depois eu vou colocar para vocês naquele material disponível pelo menos 2 capítulos. Eu tenho um problema técnico. Eu deixei esse livro lá na FFP, no meu armário. Então eu só consegui baixar dois arquivos de 2 capítulos só, do capítulo 8 e do capítulo 1. Então não é muito útil. Mas, de qualquer forma, eu vou botar lá para vocês conferirem. Bom, a primeira coisa que o Fischer chama atenção é que a gente não deve pensar que a escrita ela tem uma evolução gradual a partir de desenhos mudos, né? E nem é uma evolução necessariamente entre as próprias escritas. Na verdade, a gente tem que entender que a escrita ela começou como uma expressão gráfica da fala e permaneceu assim por milênios, né? Antes da escrita propriamente dita, dessa escrita que a gente chama de completa, que a gente tem a partir de 3000 antes de Cristo, mais ou menos, as sociedades humanas elas desenvolveram símbolos gráficos e mnemônicos, ou seja, de memória, que serviam para fazer contas e guardar informações. A gente tem vários exemplos disso, né? Ossos marcados de mais de 10 mil anos de idade, né? Pedrinhas, marcas em concha, marcas em árvores, ou seja, existem nas próprias cavernas, existem vários registros que a gente encontra ao longo das pesquisas arqueológicas e que demonstram que os homens criaram um sistema para poder controlar, especialmente essa questão das quantidades, né? E tem um exemplo que é muito bom da gente falar, porque é um exemplo bastante recente, se a gente pensar na história da humanidade, porque é já no que a gente chama de era cristã, apesar de não ser esse o calendário correto para se referir à civilização inca, mas a gente tem esse exemplo dos quipos do Império Inca.
Aqui você tem um desenho de época, da época do domínio espanhol sobre o Império Inca. É um registro escrito, né, de um quipo. Que vocês podem ver essa corda cheia de linhas, e dentro, em cada uma dessas linhas, você tem um sistema de nós, e esses sistemas de nós, que tem nós dobrados, nós uns em cima dos outros, etc., na verdade é um grande sistema métrico, né? Uma grande calculadora, digamos assim. Também servia para guardar alguma informação, algumas pessoas acreditam, de informações em geral. Tem a questão das cores também, que eram nós coloridos. Isso então era um sistema bastante inteligente, né, de registro que era usado na civilização Inca, que os espanhóis chegaram a conhecer e encontrar, e daí o registro, né, desse curaca, que é o chefe religioso de determinadas tribos, né, dentro da estrutura do Império Inca, com o seu quipo, fazendo as suas contas. Vocês veem aí do lado esquerdo, né, o equivalente dos pontinhos que valem cada uma desses nós. E aí tem dezenas, centenas, unidades, e a partir daí você podia calcular uma infinidade de coisas, ou podia, dependendo da cor do nó, podia dizer que era milho, ou então uma outra quinoa, que é uma outra planta que se desenvolveu na civilização Inca. Ou seja, era uma maneira de controlar uma série de informações de maneira prática, mas ainda não é escrita. Aqui o Fischer, apesar dele dizer que não tem uma evolução nas escritas, ele faz um organograma que pode parecer, à primeira vista, que é um sistema de origem e evolução, né? Mas na verdade não, na verdade é mais um sistema de datação. Se vocês repararem, do lado esquerdo tem uma série de datas, vai de 8000 BC, ou seja, Before Christ, que quer dizer antes de Cristo, 8000 anos antes de Cristo, até 700 AD, que quer dizer Annus Dominis, ou o ano do Senhor, ou depois de Cristo, né? Ele coloca essa escala aqui e mostra esses três eixos de escritas, né? A escrita afroasiática, que aí ele vai juntar a Mesopotâmia, Egito, a Península Arábica, a Grécia, a Itália, né? Todas essas regiões que formam o que ele está chamando aí de tradição afroasiática. O leste da Ásia é o Extremo Oriente, né, com a China e os outros países que existem lá, e a americana, que é o desenvolvimento das línguas, da escrita, desculpe, não das línguas, das escritas, especialmente asteca, né, e maia e asteca, né, nessa ordem pela origem. Também do Peru, né? Alguns registros que existem no Peru, se bem que existem discussões sobre isso. Vocês podem ver aí que ele marca 8000 anos antes de Cristo uma espécie de preâmbulo da escrita, né, que ele chama de símbolos, sinais, pictogramas mesopotâmicos, e em seguida ele vai mostrando uma série de outros sistemas que vão se desenvolvendo, né? O sistema fonético sumério, que é ali na Mesopotâmia, o desenvolvimento dos hieroglifos egípcios, da escrita cuneiforme na mesma Mesopotâmia, o proto-elamita, o Elam, que é a região ali próxima à Península Arábica, e os proto-hindus, né? Ou seja,
uma escrita antes, que surgirá com elementos básicos, que depois vai se desenvolver a escrita hindu, né? As escritas hindu, talvez seja melhor, hindus, talvez seja melhor assim falar. Você tem o surgimento de vários outros alfabetos, né? Os gregos antigos, o alfabeto semiconsonantal, o silábico, na Anatólia, que é onde é hoje a Turquia, a parte interna da Turquia, central da Turquia, o Vale do Indo, isso tudo por volta de 1800. E aqui há uma polêmica. O Fischer coloca a escrita chinesa surgindo por volta desses 1800, mais ou menos, e aqui os historiadores chineses não concordam. Eles consideram, os chineses, que a escrita chinesa é mais antiga, talvez até mais antiga que a da Mesopotâmia, se não da mesma idade, da Mesopotâmia e do Egito, se não da mesma idade, até mais antiga que elas. E isso é uma discussão que ainda não chegou ao fim, né? Mas aqui o nosso amigo Fischer está colocando o que o Ocidente consolidou como essa informação. E aí você tem os alfabetos semitas se desenvolvendo, o alfabeto fenício, o alfabeto aramaico, que é importante para quem é ligado à religião, porque a maior parte dos textos antigos cristãos são escritos em aramaico, né? Depois são traduzidos para o grego e depois para o latim. O alfabeto grego, e aí a gente já está depois do ano 1000, mais ou menos, 800 por aí. E aí você tem o hebraico, tem o Brahmani, na Índia, né? As escritas índicas de uma maneira geral. Mais tarde, um pouquinho, a escrita nabateu, que vai ter relação com a árabe, né? É, do lado do leste da Ásia, você vai surgir o coreano, o vietnamita, o japonês, né? É, E já na época depois de Cristo, você tem os alfabetos europeus ocidentais, né? Os orientais, o cirílico, né? Que até hoje é o alfabeto usado na Rússia, por exemplo, e na América, mais ou menos um pouquinho anterior à época cristã, você tem o surgimento do proto-zapoteca, zapoteca, que vai depois variar para o Mixteca e para o Azteca. Tem a escrita maia, tem os registros do Peru, né, que são chamados de escritas peruvianas, e aí você tem esses três ramos demonstrados pelo Fischer. A gente tem que entender que são três sistemas de escritas principais, né? Mas a gente também não pode achar que uma escrita, um sistema, ele é único. Todos os sistemas de escrita, de alguma forma, eles vão variar entre si também. Por exemplo, a gente vive num sistema de escrita alfabética, a gente tem um alfabeto. Mas a gente também tem um ideograma. Na verdade, os números, 1, 2, 3, o desenho dos números, o número registrado, ele é um ideograma, ele é, portanto, uma logografia, né? O 1, ele é uma representação de uma ideia que todos nós temos, de unidade. E ele não é ele surgiu, existe porque foi criado dessa forma. E, no entanto, a gente usa na nossa comunicação. Então é importante a gente deixar isso claro, que a gente está falando aqui de sistemas de escritas, mas não sejamos muito rígidos na hora de defini-los, né? Então vamos lá, são três. A logografia, que é a escrita da palavra em que os sinais de escrita, os grafemas, que são os sinais, representam palavras, que a gente conhece mais como hieroglifo ou hieróglifo. A gente pode falar das duas formas. As duas formas em português estão corretas. Você
Você pode falar tanto com acento, hieróglifos, né? É tanto uma proparoxítona quanto é uma oxítona, hieroglifos. Então, vocês podem falar da mesma maneira. Ideogramas, ou hieroglifos, ou hieróglifos. Você tem um outro sistema de escrita que chama escrita silábica, ou silabografia, cujos grafemas representam sílabas individuais e separadas. Cada sílaba significa um grafema. Depois a gente vai ver isso na escrita linear B do período micênico da Grécia. Já já a gente vai ver isso. E o alfabeto, que é o que a gente conhece mais, né? Que são sinais, chamados de letras, que representam consoantes individuais. Você tem os alfabetos consonantais, como o fenício, o hebraico e o árabe, ou seja, esses três alfabetos eles não têm vogais, só consoantes. Ou consoantes e vogais individuais, são os alfabetos completos, como diz o Fischer, como o grego e o latim. São as duas línguas que têm, as duas escritas, desculpem eu fazer essa confusão de língua e escrita, eu vou fazer algumas vezes, porque você, como o Voltaire lá disse, né, a pintura da voz, então de vez em quando a voz também é a língua e a escrita também é a língua, né? Se supõe que seja, pelo menos. Então daí a confusão que eu faço. Então são esses três tipos, né? A logografia, a silabografia e o alfabeto. Vamos ver os exemplos e a gente vai entender melhor cada um deles. Vamos começar falando de exemplos de logografia, ou seja, de hieroglifos ou hieróglifos ou ideogramas, né? A gente vai começar pelo clássico, apesar de saber que existem quem critique essa visão, porque parece que a escrita chinesa é tão antiga quanto ou mais do que a mesopotâmica, mas como a gente vive no mundo ocidental e estamos a partir de um livro de abordagem ocidental, a gente vai caretamente apresentar dessa forma. O que nós temos aí são as famosas tabuinhas da Mesopotâmia, né? Especialmente do período sumeriano, da Suméria. Que é uma tabuinha? Na verdade, a argila, que era extremamente abundante na região. Vocês sabem que a Mesopotâmia é aquela região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, né? E, portanto, é uma região que tem uma quantidade significativa desse material, a argila, para se trabalhar. Então, era muito fácil você fazer quadradinhos, tabuinhas ou tabuletas, como queiram chamar, dessa argila, e usando esses estiletes que vocês estão vendo aqui, ó, essa ponta trabalhada, né, que a gente pode dizer que é cunha, se pressionava esse barro mole, né, essa argila mole, e depois se colocava para cozer essas argilas. E aí, com isso, você tinha uma informação guardada de maneira bastante segura, né? Aqui é um desenho, né, uma representação gráfica dessas marcas, né, feitas na, na argila. Esse aqui é um dos documentos mais antigos que já se encontraram lá na Mesopotâmia. Tá? Tá um pouco carquilhadinho, como vocês podem ver, mas ele ainda é de extrema importância. Esse aqui está em melhor estado, como vocês podem ver, e até fica melhor de visualizar esse esquema que a gente mostrou aqui. Aqui, só para dar forma ao que eu estou falando, né? A gente tem aqui a Mesopotâmia, o rio Tigre e o Eufrates, essa região toda aqui. O crescente fértil que eu falei para vocês é toda essa região que vem aqui desde o Golfo Pérsico, passa pela Mesopotâmia, desce pelo corredor sírio-palestino, passa pela Península do Sinai, passa e chega ao norte da África, que não está aparecendo aqui, no Egito, né?
E aqui a gente tem uma cronologia. O Império Sumério, que é esse aqui, é o mais antigo, é dessa região que a gente está falando, especialmente Uruk, Lagash, são duas cidades que produziram muito dessas tabuinhas, mas a gente vai encontrar essas tabuinhas em outros períodos da história da Mesopotâmia, o período acádio, desculpe, o período assírio, o período babilônico. E, dessa forma vocês podem ver, inclusive, as expansões que cada um desses impérios desenvolveu. Além das tabuinhas, a gente também tem essas estelas, que são essas. Então, não deixam de ser também tabuinhas, mas além da escrita cuneiforme, também existem outros registros, né? Como vocês podem ver aqui, outras referências ideográficas que compõem a informação que o texto aqui desenvolve, né? Esse aqui é uma outra estela. E aqui a gente tem um esquema da evolução do ideograma, né? Como é que os ideogramas na Mesopotâmia foram se estilizando. Porque fazer esse registro é sempre uma fórmula que vai se sofisticando, ou melhor dizendo, vai se simplificando de tal maneira que se sofistica, né? Como a gente chega aqui. É bem mais fácil fazer esse tipo de registro do que este, ou que este aqui, que é muito mais complexo, né? Então, dependendo da época, você vai ver uma variação do registro. Mas, se vocês repararem, os elementos estão todos aqui, né? Em todos eles. Então, se a gente tinha lá na Mesopotâmia a escrita cuneiforme, da cunha, né, da pressão na argila, aqui a gente tem a escrita hieróglifa ou hieroglifa do Egito, que é uma das mais famosas, né? E aqui também a gente vai ver uma série de misturas de informações. Nessa pintura aqui, por exemplo, você tem um texto, né, em caracteres hieroglíficos, mas você também tem desenhos, né? E muitas vezes esses desenhos é que dão a indicação da leitura, porque ao contrário do que a gente sabe na nossa escrita, por exemplo, no português, por exemplo, a gente lê da esquerda para a direita, né? Os egípcios podiam ler tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Como é que eles sabiam por onde começava um texto? Em geral, era o próprio desenho que dava a indicação desse sentido da leitura. Então, por exemplo, aqui você tem um deus muito famoso, o Horus, que tem essa cara de pássaro, né? Falcão, se não me engano, que, portanto, sugere que a leitura deve ser da esquerda para a direita. Tá? Se ele tivesse numa outra posição, a gente poderia começar a ler da direita para a esquerda. Tá? Aqui a gente tem um fragmento do Livro dos Mortos, para a gente ver os escaravelhos e outros registros. Isso composto forma uma série de informações, né? Uma frase, um registro de comunicação. Aqui, ó, continuando o crescente fértil, como a gente tinha mostrado para vocês, passando pela Península do Sinai, pela entrada da Península Arábica, chegamos ao Egito, né? Sendo que o Egito, vocês sabem, tem o Baixo Egito e o Alto Egito. Essa é a divisão clássica que vocês já devem ter aprendido lá na aula de antiga, né? Também a história do Egito é cheia de expansões e retrações. Eu não vou aqui falar nisso, só localizando para vocês não se perderem nas minhas explicações. Até mesmo o nome próprio, ele pode ser escrito, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o hieroglifo que se refere ao nome Ramsés IX, que é do século XII a.C., só para vocês verem como é rica a representação. As pessoas que eram responsáveis pelos registros no Egito Antigo eram conhecidos como escribas. Aí a gente tem uma estátua de um escriba
posicionado na sua estação de trabalho, né? Com as pernas cruzadas, o material de trabalho ao colo. Aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente sobre o Egito eram imagens de inscrições em pedra, né? Ou pinturas em pedra, mas no Egito vocês sabem que se desenvolveu a escrita nos papiros. O papiro é uma planta que nasce no Rio Nilo tem muita fibra, e dessa fibra se faz um suporte muito importante e muito resistente que os escribas utilizavam. E vocês podem ver aqui alguns dos instrumentos que eles usam para fazer a escrita. Aqui também tem uns outros instrumentos, a tinta, né? É, Portanto, era dessa forma que um escriba trabalhava. A, a escrita cuneiforme já foi decifrada, né? E muita gente trabalha com aquela leitura. Tem até na UF tem um professor que trabalha com acádio antigo, ele sabe ler e ensina as pessoas a lerem, mas a decifração mais famosa de todos os tempos é essa aqui, né? É a decifração dos hieróglifos ou dos hieroglifos feitas por Champollion em 1822. A partir dessa pedra, que chama Pedra de Roseta, que atualmente está no Museu Britânico, né? Essa Pedra de Roseta tem uma história curiosa, porque ela é originária de uma ordem, né, de uma lei do período ptolomaico da história egípcia, que queria registrar uma série de informações e que mandava que se registrasse de três formas, né, com hieroglifos, a escrita clássica da Grécia, a Demócrita, que era a escrita da época dos Ptolomeus, e por último, em grego, que era uma língua franca na, na região do Mediterrâneo, né? Essa pedra foi redescoberta depois de muito tempo, essa estela, né? Ela foi descoberta e capturada pelo Napoleão, que levou para a França, e depois, quando os franceses perderam a guerra contra a Inglaterra, acabou parando lá na Inglaterra e está no acervo do Museu Britânico, né? Mas quem fez a tradução, desculpe, a decifração foi o Champollion, em 1822. Desde 1802 já havia alguns estudos, algumas chaves, né, que estavam sendo exploradas, mas quem de fato termina o trabalho e divulga a transcrição e a decifração é o Champollion. E por que ele consegue fazer isso? Justamente porque na estela, nessa pedra, você tem essas três escritas. Está um pouco deteriorada, como vocês podem ver, muito quebrada, muito carcomida, mas existem linhas suficientes aqui que serviram para se trabalhar comparativamente com o grego, que o Champollion sabia, e aí ele vai para o Demótico e consegue é, essa chave para depois ter a chave de entendimento dos hieroglifos, né? E a partir daí abriu-se um mundo enorme de possibilidades de estudo sobre o Egito Antigo. A escrita chinesa também é uma escrita bastante rica, como disse, talvez tão antiga quanto a da Mesopotâmia e do Egito, mas há controvérsias, né? Também tem registros em pedra, mas também tem em seda, né? Então, assim como os egípcios usavam papiro, os chineses podiam usar também a seda como base de registro das suas letras, além da pedra, né? Aqui a gente tem uma tabela das variações dos ideogramas da escrita chinesa. Atualmente, a escrita chinesa vai misturar ideogramas e alfabetos, né? E lógica de alfabeto.
uma mistura dessas informações. De qualquer forma, ainda é uma escrita muito ligada ao ideograma, né? E aqui a gente tem algumas variações de significados, né, de determinadas palavras. Assim, cavalo, por exemplo, como ele vai variando, né? E as várias fórmulas, né, de escrita. A escrita mais, digamos, religiosa, né, dos oráculos, e a escrita moderna, simplificada, né, que varia aqui, como vocês podem ver. Aqui a gente fala muito pouco da China, né? Então, como eu tenho uma ligação muito grande com temas ligados ao Oriente, eu sempre me preocupo em mostrar algumas coisas para vocês, pelo menos para despertar em vocês alguma curiosidade. Então, aqui a gente tem, da mesma forma que a gente mostrou lá na Mesopotâmia e mesmo no Egito, a gente também tem aqui na China uma variação de momentos, né? Históricos bem diferentes, que a gente chama de dinastias. As dinastias a partir de um cronograma, de uma cronologia ocidental, né? Aqui a gente tem a muralha da China, como vocês podem ver, né? E os vários momentos de expansão e retração dos impérios, ou melhor dizendo, das dinastias chinesas antigas, né? Do período antigo, né? Ou seja, tudo antes de Cristo. Então você tem a dinastia Shang, a dinastia Zhou, a dinastia Qin e a dinastia Han marcadas aqui no mapa. O grego micênico, o conhecido como Linear B, a escrita chama-se Linear B, é um ótimo exemplo de escrita silábica, né? Aqui temos um registro em pedra e aqui uma transcrição que é famosa, né, de um dos registros. O período micênico, na história da Grécia, vai até 1250 anos antes de Cristo, né? Atinge toda essa região, ou seja, o que hoje a gente conhece como Grécia, propriamente dita, Creta e a costa mediterrânea da Ásia Menor, né, do que hoje a gente chama de Turquia. E, aparentemente, esse linear B, essa escrita, só foi encontrado aqui na ilha de Creta, em alguns palácios, especialmente em Knossos, né? Suspeita-se que seja uma escrita muito ligada à administração, a números, a registros de quantidades de coisas, ou seja, uma escrita muito específica mesmo. De qualquer forma, não se encontrou grandes disseminações dessa escrita em outras regiões que não em alguns palácios, tanto de Knossos como também Micenas e assim por diante. O linear B, ele tem uma história interessante. Como ele é silábico, né, na verdade, cada um caractere desse significa uma sílaba. E é muito difícil de se traduzir, porque você tem que estar mergulhado na lógica da língua, né, para entender essas quebras. E até 1952, ninguém conseguia ler isso. As pessoas olhavam para isso e falavam, ah, que bonito, que interessante. E nada acontecia. E aí, em 1952, um rapaz de 18 anos, que devia ter algum problema de toque, alguma coisa assim, fascinado por isso, sabia grego, né? O grego clássico, ele mergulha nessa escrita e consegue decifrar o linear B. Depois ele é ajudado por outros pesquisadores ingleses. O nome desse rapaz era... esqueci de anotar o nome dele, mas depois eu digo para vocês. Ele não tinha o respaldo da academia, precisou de ajuda de acadêmicos para consolidar isso, mas graças a esse trabalho se conseguiu fazer essa decifração.
Tem uma outra escrita grega, linear A, que não foi ainda decifrada, né? Parece que ainda é mais difícil do que a linear B e ficamos ainda sem essa decifração, né? Mas também parece ser uma escrita muito específica, palaciana, de controle de quantidades, de produção, coisas assim. A mais antiga escrita alfabética é a fenícia, né? Aí a gente tem uma tábua, uma pedra, já com as marcas da escrita alfabética fenícia. A Fenícia, vocês sabem, era essa região aqui do corredor sírio-palestino. Hoje nós chamamos isso aqui de o Líbano, tem um pedacinho da Síria, e Israel e Palestina, né? Essa região toda aqui. Eles tinham vários contatos com muitas regiões do Mediterrâneo, até fora dele, porque eram navegadores esplendorosos, né? Disse, inclusive, que eles fizeram uma viagem de contorno da África, e alguns dizem até que eles estiveram aqui no Rio de Janeiro, tem essa história, dizem que tem na Pedra da Gávea tem umas inscrições fenícias, não sei se isso é verdade, mas existe essa lenda que foi espalhada pelo Roberto Carlos no filme Diamante Cor-de-Rosa. A gente fica velho e fica lembrando dessas coisas. Bem, a escrita alfabética fenícia, portanto, ela é muito interessante porque ela vai fundar esse sistema, né? E lembrem, eu falei lá no início, é uma escrita consonantal, não há vogais, tá? Isso também acontece no hebraico, acontece no árabe. No árabe tem uma diferencinha porque as vogais podem aparecer de maneira bastante complexa, mas de qualquer forma não é o sistema deles. Chegamos então ao grego. O grego, sim, é um alfabeto completo, como disse o Fischer, porque possui consonantes e vogais. E com ele a gente consegue fazer palavras. E com as palavras a gente pode transmitir ideias, né? E não é à toa que a gente está vendo aqui um trecho, né, de um registro grego, que é a base pensamento filosófico ocidental se baseia muito nessa tradição grega e a língua e a escrita tem muito a ver com isso, né? Aqui a gente tem já uma estela romana, né, com latim escrito, uma epigrafia, que depois a gente vai falar disso com mais calma para vocês, quando a gente for falar mais sobre os manuscritos. Epigrafia é escrita na pedra, né? E aqui temos um texto em latim, que também é, assim como o grego, uma língua, uma escrita, ou de novo, uma escrita alfabética completa, ou seja, há letras referentes a consoantes e a vogais. E reproduz, portanto, o som, o fonema, aquele som que nós emitimos ao falar. Aqui é um exemplo de escrita árabe, feita em papel, né? É interessante ressaltar que a escrita árabe, a leitura tem que ser feita da direita para a esquerda, tá? Assim como o hebraico também. As línguas orientais, elas em geral são lidas de cima para baixo e também da esquerda da direita para a esquerda. Então esse sistema de leituras também varia de acordo com a cultura mesmo, né? Aqui a gente tem a Península Arábica, só para a gente ter noção, né? Como vocês podem ver, a Península Arábica, desculpa, tem uma ligação com a Mesopotâmia, com o Crescente Fértil, com essa região do corredor sírio-palestino, com o próprio Egito, ou seja, esse complexo aqui
que o Fischer está chamando de afroasiática, né? Porque mistura realmente essas regiões do mundo. Aqui a gente tem o exemplo da escrita na Índia, né? E do suporte da escrita na Índia. Vocês podem ver, isso aqui são lasquinhas de palmeira e de folhas de palmeira. E eles escrevem nela, né? Também podem usar o bambu, também é usado, mas a folha de palmeira é mais comum. Aqui é uma escrita, portanto, bastante rica. Não dá muito para ver, eu sei, a imagem não está muito boa, mas é só para vocês conhecerem mais o suporte, para vocês verem que existem vários tipos de suporte de escrita. Então, até agora a gente falou da argila e das tabuinhas, a gente falou da pedra, a gente falou é, do papiro, a gente falou já do papel, né? Então a gente está mostrando a vocês que existem várias formas, seda, várias fórmulas de registro. Aqui a escrita nepalesa, também feita em pedra, né? Só para mostrar que existe também uma série de formas de registro. Para ilustrar um pouco de Índia, né? A Índia, um subcontinente indiano, né? A Península Indostânica. Aqui a gente tem o Nepal e aqui o Tibete, e mais ao norte a China, né? Então, toda a partir daqui da Índia, você tem toda uma conexão com o mundo do extremo leste asiático. Aqui a gente tem a escrita japonesa, eu trouxe tanto um registro em pedra quanto em papel. Como eu disse a vocês, a leitura é do alto para baixo, em geral da direita para a esquerda, né? Então você começa lendo assim as colunas. Quem gosta de ler mangá já deve estar acostumado a começar a ler as revistas, os mangás japoneses, você começa a ler do fim do livro e não do que a gente acha que é o começo do livro, né? Uma visão bastante interessante. Mas isso é para quem gosta de mangá. Não sei se vocês gostam. Eu recomendo o Lobo Solitário para quem quer começar a ler mangá. Para completar nossa lógica de mostrar as regiões, né, a gente tem aqui o Japão, formado por 3 ilhas, é um arquipélago. A gente tem a Coreia, que tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas isso é um mapa atual, né? Eu não achei nenhum mapa antigo para mostrar, mas de qualquer forma serve para a gente ver. E a China. Então a presença da influência chinesa aqui nessa região é muito grande. Mas os registros coreanos, japoneses são específicos, apesar de haver alguma similaridade com o chinês. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns hieroglifos maias que agora estão sendo decifrados cada vez mais, né? Aliás, a civilização maia está dando um show de bola em termos de descobertas arqueológicas, graças a uma série de técnicas que os arqueólogos estão usando hoje em dia. Eles estão descobrindo cidades enormes na região da América Central e estão descobrindo muitos desses hieroglifos ou hieróglifos e dá um trabalhão para fazer a transcrição, mas já há quem faça esse trabalho com muita dignidade. Aqui apenas para vocês verem a região do que eu estou chamando de época maia, né? Você tem ainda o período asteca, que vai mais para o norte, mais sul do México e norte da América Central, mas eu me concentrei aqui apenas na escrita maia para apenas ilustrar essa uma dessas escritas dos tais 3 ramos que o Fischer demonstrou para a gente. Tá? Bem, entramos agora na época medieval, né? Então a gente já tem as escritas desenvolvidas, as escritas nas várias regiões da Europa, né?
as línguas nacionais estão se desenvolvendo no período medieval a partir do latim, mas também a partir de tradições bárbaras, né? Isso tudo está sendo misturado e sendo elaborado na Idade Média. Esse manuscrito ele é um bom exemplo para a gente ver a riqueza do texto medieval, né? Você tem, é claro, a escrita, como vocês podem ver aqui no centro do livro, né? Mas também tem uma série de informações pictóricas e outras informações marginais muito importantes, né? O selo do rei, coisas do gênero que os livros medievais reportam. Esses livros medievais eles eram feitos de pergaminho. O pergaminho é um couro, em geral, das ovelhas, né? Que era preparado dessa forma. A pele da ovelha era esticada, era raspada e depois cortada, né? De tal forma que servisse de base para os registros escritos. Tá? Então era de fato bastante trabalhoso fazer o pergaminho. Essa imagem é bem legal, que mostra um copista medieval, provavelmente um monge de algum convento, fazendo aquilo que os copistas faziam, ou seja, copiavam, né? E aqui tem uma série de exemplares de livros. Vocês estão vendo, são livros muito grossos, porque o pergaminho é a página do pergaminho é muito grossa. Então, os livros, depois de encadernados, eles tinham verdadeiros cintos que tinham que ser amarrados para poder fechar, né? Senão não era possível fechar. E aqui a gente vê os instrumentos que o copista está usando, a pena, a barra, o lugar de pousar o pergaminho, aqui estão as tintas. E a gente tem que lembrar que o copista ele tinha que preparar tudo isso, né? Tinha que preparar o pergaminho, tinha que preparar a tinta, tinha que preparar a pena. É um trabalho enorme, não é apenas escrever e transcrever aquilo que ele está copiando, né? É, essa imagem é muito interessante para a gente ver a riqueza e a trabalheira que era fazer manuscritos medievais. Aqui a gente tem alguns exemplos de capitulares, que são essas letras grandes que aparecem estilizadas no início de textos desses manuscritos medievais. Então a letra era desenhada, o O aqui, por exemplo, e dentro da letra uma história era contada, né? Podia ser a história de um santo, podia ser coisas muito pouco sagradas, dependendo da origem do texto e do bom humor do copista, né? São verdadeiras obras de arte pequenininhas, né? Colocadas em lugares mínimos, né? E vocês podem imaginar, então, o trabalho que isso devia dar para os copistas, né? Agora eu vi que tem um defeito nesse slide, que a invenção, o i da invenção ficou separado do resto da palavra, mas vocês estão entendendo, né? Aqui a gente tem a imagem da prensa, né? Ou seja, é uma máquina colocada num cavalete que roda esse parafuso, essa prancha sobe, aqui você tem uma base que você põe um papel. Abaixo desse papel você põe os tipos, que são as letrinhas que você montou antes. Depois você desce esse sistema, aperta o papel aqui, e quando levanta, o papel tem por cópia o que está registrado na base daquelas pecinhas, né, que são os tipos que são a base da informação, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de folhas impressas soltas e de livros já montados, né? O inventor dessa máquina é o nosso amigo Gutenberg, em 1455.
o responsável pela invenção da imprensa. E muita gente acha que com a invenção da imprensa o manuscrito deixa de existir. Não é verdade. A gente vai, inclusive, o nosso curso todo é baseado em estudos a partir de manuscritos do século XVI e do século XVII. Aqui é século XV, né, que está sendo criada a imprensa. Então, durante muito tempo, durante muitos séculos, há uma convivência entre livros impressos e livros manuscritos. Os livros manuscritos continuarão existindo e muitos deles serão apreciados por nós no nosso trabalho. Tá? Mas é inegável que a imprensa ela vai trazer uma difusão da palavra escrita muito maior do que um copista podia fazer. Vocês lembram daquela imagem que a gente passou agora há pouco do copista? Imagina ele tendo que escrever aqueles livros grossíssimos. Por mais que ele tivesse uma abordagem de um trabalho religioso ao fazer isso, tinha uma limitação física de você fazer cópias e cópias de livros. Né? Aqui com a imprensa, não. Você pode fazer um número razoável de cópias num tempo razoavelmente pequeno, em comparação, é claro, com o dos manuscritos dos copistas. Né? Também eu não quero que vocês imaginem, o que é muito comum quando a gente fala imprensa, o aluno logo imagina as máquinas do Globo imprimindo o jornal. Não é essa velocidade que nós temos hoje, né? Ou a velocidade que a gente tem de uma impressora, ou coisa do gênero. Isso tudo é um trabalho manual e, portanto, também tinha uma limitação. Né? Só que já era um avanço em função do que era feito pelo copista. Né? É essa velocidade, é essa escala de velocidade que eu quero que vocês entendam que a imprensa trouxe para a escrita. Essa imagem é bem legal porque ela é uma ilustração muito rica do que era uma gráfica. Né? Você aqui tem os rapazes montando os tipos, né? Organizando os tipos, são as letras, nas suas caixinhas. Aqui está o texto que eles têm que montar, ó, pregado aqui, então eles vão separar as letrinhas. Né? Esse amigo aqui está colocando essas letrinhas na placa, naquela placa que eu falei para vocês que vai ser a base da impressão. Né? Aqui a gente tem esse senhor imprimindo, ou seja, apertando a prensa e o papel aqui. Né? Aqui a gente tem os ajudantes que arrumam as cópias e organizam os volumes de cada livro. Os livros organizados vêm para cá, para esse cantinho aqui, e depois eles são encadernados para finalmente saírem para serem lidos em outros lugares, além da gráfica. Então é uma gráfica estilizada que a gente pode ver aqui as várias etapas do trabalho de reprodução de um livro, né? Ou melhor, de produção de livro. E tem um detalhe que também não chamei a atenção aqui. Essas folhas penduradas aqui são justamente aquelas que saem da prensa, ainda meio molhadas por causa da tinta, né, que foi usada para fazer a cópia. Então as folhas ficam penduradas até secarem para não borrar e depois é que vão ser organizadas em volumes, encadernadas para finalmente serem comercializadas. Né? Então aqui a gente tem a produção de livros. E a gente fecha a aula de hoje refletindo sobre isso. Eu estou falando de livros apenas para a gente entender que a escrita e a difusão da escrita tem muito a ver com esse sistema que se desenvolveu no século XV e que hoje em dia continua se desenvolvendo. Né? O meio digital é uma maneira muito complexa de reprodução da escrita também. Né? O texto do Fischer, aliás, no capítulo 8, ele fala um pouco sobre isso, sobre o futuro da escrita, né? Como é que vai ser a escrita. E isso é uma coisa que merece a nossa reflexão aqui na aula de paleografia. Eu vou, inclusive, antes mesmo da gente ir para um documento manuscrito, eu vou mostrar para vocês um documento impresso
do século XV, do século XVI, não, do século XVI, século XV é meio pesado, para vocês verem que mesmo impresso, o texto tem uma certa dificuldade para ser lido se a gente não se acostumar com determinadas características que o texto tem, né? Porque muito do que se fazia na imprensa nessa época, no século XVI, século XVII, era meio que reproduzir a forma pela qual os copistas faziam livros, né? Então, muitas das coisas que eram escritas e a forma como eram escritas tinham a ver com os manuscritos, né? Apesar de ser impresso. Então, essa peculiaridade eu vou trabalhar com vocês, mas não agora. Eu acho que já temos tempo suficiente para a gente terminar a nossa segunda aula de paleografia. Obrigada.